Oportunidades sustentáveis. Onde estão? Então, todo empreendedor, ele é um prospector de oportunidades. Oportunidade seria uma boa ideia que seja aplicável e tenha retorno do ponto de vista econômico e social também. Então, onde é que a gente encontra essas oportunidades sustentáveis? Será que de fato elas existem? É, então, vamos lá. Qual desses mercados é melhor para o empreendedor ambiental? Vou começar com uma pergunta. Uma cidade europeia, onde 40% dos consumidores são sustentáveis, ou seja, pensam na questão ambiental na hora de escolher um produto ou um serviço, ou uma cidade brasileira, onde 5% dos consumidores são sustentáveis. Então, pensa um pouco aí nessa resposta e pode botar nos comentários o porquê um ou porquê outra com argumentos. Então, é comum se utilizar o argumento, na prática, o consumidor brasileiro não pensa na questão ambiental, acaba escolhendo o produto mais barato. A própria ideia de pós-materialismo faz pensar nisso. Então, de acordo com essa ideia, a gente poderia pensar que aqui o mercado europeu seria um mercado melhor para o empreendedor sustentável. Porém, acontece que se nosso mercado ambiental ele é pequeno, significa que ele tem grande potencial de crescimento. E é isso que é um dos pontos mais importantes quando você pensa em empreendimento. Você vai empreender em alguma coisa que tem chance de crescer bastante. Então, o potencial de crescimento ele é um fator muito importante. Voltando à questão anterior, imagina que o máximo de saturação do mercado ambiental fosse 50%. Então, o máximo que o mercado poderia alcançar é 50% das pessoas pensarem realmente na questão da sustentabilidade como a questão mais importante na escolha de produtos. Na cidade europeia, onde 40% dos consumidores são sustentáveis, o potencial de crescimento é 10%. Além disso, também já existe a concorrência. É muito provável que muitas já existam empresas verdes, até porque se 40% da população pensa de forma sustentável, 40% de certa forma pode, dentro desses 40% vai estar empreendedores. Agora, numa cidade brasileira, onde 5% dos consumidores são sustentáveis, o potencial de crescimento, olha, 45% muito maior. E a concorrência também vai ser menor. Poucas, Poucos empreendedores estão pensando na questão ambiental, até porque não é uma questão muito, muito embutida na própria sociedade. Lembrando que os empreendedores são uma amostra, não necessariamente representativa, mas é uma amostra da sociedade. Então, pode ser difícil alguém visualizar um crescimento do mercado ambiental numa região pobre, pela aquela questão do pós-materialismo, que eu já falei, inclusive, em outros vídeos. Mas a verdadeira oportunidade está nas tendências não óbvias. Isso aqui é uma frase que eu destaco. Porque se uma tendência é óbvia, muitas pessoas a enxergam. E acabam que você tem uma grande concorrência se você for competir nessas tendências. Vou dar um exemplo positivo. O mercado de consumidor pessoal nos anos 1960, a Microsoft ela visualizou essa tendência quando a maioria das empresas, inclusive a própria IBM, que comprou o software da Microsoft, entre outras, elas diziam que você ter computador pessoal seria uma coisa que não iria acontecer no curto e médio prazo. Então não era uma tendência tão promissora. E que, na verdade, os grandes lucros das empresas estavam aí nos supercomputadores. Lembra, a gente tinha acabado de sair do período de guerra e os supercomputadores ainda tinha uma questão militar, que era a Guerra Fria, então os supercomputadores ainda eram um produto muito rentável e investir em computador pessoal não fazia sentido, não era uma tendência tão promissora quanto os supercomputadores. Então não era uma tendência óbvia, é isso que eu quero dizer. A Microsoft apostou nessa tendência e se tornou a empresa que ela é hoje, o Bill Gates sendo um dos homens mais ricos do mundo, um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Então, é uma tendência não óbvia. Outro exemplo negativo, as bolhas da .com no final dos anos 1970, ainda nesse mercado de tecnologia. Nos anos 1990, melhor dizendo, 98, 97, você teve aí várias pequenas empresas nos Estados Unidos, várias startups
de internet, que eram conhecidas como .com. Então, essas empresas elas abriam capital, por exemplo, na Bolsa de Nova York, e rapidamente as ações eram muito vendidas porque todos os investidores eles consideravam que qualquer empresa de tecnologia iria crescer de forma absurda, porque isso era uma grande tendência do mercado. E é claro que era uma tendência óbvia você ter a internet aí na nova sociedade da informação e você ter aí cada vez mais produtos e sendo vendidos pela internet e o marketing digital, entre outras coisas. Obviamente a internet era uma tendência, porém, o que aconteceu aí nos anos 2001, 2000 foi a bolha, ou seja, essas empresas elas acabaram ficando super precificadas e houve uma queda na cotação delas e houve uma crise proporcionada por essa supervalorização das empresas de tecnologia, ou seja, era uma tendência óbvia, tanto que muitas pessoas investiram nessa tendência e quando você tem um número muito grande de investimento acima do que de fato você tem uma bolha financeira e foi o que aconteceu. Então, uma tendência óbvia pode ser algo não tão bom. Eu estou falando aqui de investidor, mas você poderia se colocar como um próprio empreendedor, uma pessoa que vai aí no sentido da maré e cria uma empresa de .com só porque é a moda do momento. E muitas vezes você pega ali o final do momento que o mercado já está saturado e sua ideia acaba não sendo promissora como você pensava. Não significa que você necessariamente deve se afastar de tendências óbvias. Então, não entenda dessa forma. Se é uma tendência óbvia, eu não vou empreender. Mas que a vantagem competitiva se concentrará caso você empreenda ou invista em algo que tenha uma tendência óbvia, mais no marketing e no operacional do que na visão da empresa. Exemplo, o Google sobreviveu à bolha das .coms. Porque é uma empresa que teve um marketing muito forte, teve uma gestão interna, que eu estou chamando, entre aspas, tá, operacional, vou colocar até entre aspas, porque pode ter uma outra ideia. Entre aspas, no operacional, ou seja, o Google é muito bom no que faz, ele é melhor do que os concorrentes, é isso. Quando você investe numa tendência óbvia, você necessariamente vai ter que competir, e se você for sim, melhor do que os seus concorrentes, em termos de gestão, de estratégia, entre outras coisas, você se destaca e você consegue surfar na tendência. Mas quando você consegue pegar uma tendência que não é óbvia, você vai ganhar não porque você é melhor do que os seus concorrentes, mas porque você teve uma visão que ninguém teve. Existe um livro que é a Estratégia do Oceano Azul que fala bastante sobre isso. Então aqui é justamente você enxergar tendências não óbvias ou mesmo você criar tendências. Então a pergunta, alguém investir no mercado ambiental numa região pobre, que a maioria das pessoas pode dizer que não existe uma tendência de desenvolvimento do mercado verde, pode ser, não estou falando que uma tendência não óbvia. E aí, se você começar a investir nesse mercado, você pode surfar em cima de algo que não está óbvio e a tendência é que seja, sim, uma grande oportunidade de rentabilidade da sua empresa, além do ganho socioambiental. Então, essas aqui foram as principais referências da aula, dos livros, tá? Do Administração Verde, do Alves, e Gestão Ambiental Empresarial, do Barbieri.